Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar da região centro-sul do Brasil, o mais importante complexo regional brasileiro. E como tenho feito com os demais complexos regionais, iniciaremos o nosso encontro sobre a região centro-sul, abordando os seus aspectos físicos. E vamos começar pelo relevo da região centro-sul. Nada melhor do que esse mapa do professor Jurandir Rossi, que detém uma das melhores classificações de relevo do Brasil, para que nós possamos fazer uma abordagem sobre o relevo da região centro-sul. Então, de acordo com a classificação do professor Jurandir Rossi, a região centro-sul do Brasil possui um relevo constituído predominantemente por planaltos e serras, onde destacamos aqui a presença dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, os planaltos e serras de Goiás e Minas e os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Em segundo lugar, destacamos aqui a presença das depressões, sendo a mais importante de todas a depressão periférica, encontrada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. As planícies encontradas no Centro-Sul são representadas pela planície do Pantanal e pela planície litorânea aqui no Rio Grande do Sul e também em boa parte do Espírito Santo. Agora veremos as principais formas de relevo encontradas na região centro-sul. Começamos pelo Mar de Morros. O Mar de Morros é uma região constituída por morros com formatos meia laranja, oriundos da ação do intemperismo químico que se processou em áreas dominadas por climas úmidos. Essa área de Mar de Morros era recoberta pela Mata Atlântica, que hoje se encontra bastante devastada na região. O Mar de Morros é típico do interior da região sudeste e também está presente em áreas do interior da região sul do Brasil. Aqui do lado nós temos o Pão de Açúcar, que é uma forma de relevo de origem cristalina, que possui laterais bem íngremes e um topo ligeiramente arredondado. Os pães de açúcar são muito comuns em áreas serranas do centro-sul do Brasil. E na cidade do Rio de Janeiro, inclusive, nós temos um morro muito famoso, que é o Morro do Pão de Açúcar. Aqui nós temos a Chapada. Chapada é o nome que se dá a todo o planalto de topografia tabular, podendo ser de origem cristalina ou de origem sedimentar. As chapadas, de acordo com o professor Jurandir Rossi, se encontram lá na região da Bacia do Paraná. Mas há de se destacar que, em parte da região centro-oeste, nós também temos a formação de chapadas. A imagem que aparece aqui é a da Chapada dos Guimarães, que fica localizada nas proximidades da capital do Mato Grosso, a cidade de Cuiabá. E aqui nós temos a cuesta. A cuesta é uma forma de relevo dissimétrico que apresenta uma inclinação suave no seu reverso e uma frente bem íngreme, bem escarpada.
Normalmente, as cuestas são confundidas com serras. E temos aqui no centro-sul do Brasil inúmeras áreas que são classificadas como serras que, na verdade, não passam de cuestas, como acontece, por exemplo, com a Serra de Botucatu, lá em São Paulo, que, na verdade, é uma formação de cuesta. Agora iremos ver os climas encontrados na região centro-sul do Brasil. E nada melhor do que esse mapa para que nós possamos identificar os 4 tipos climáticos existentes na região centro-sul. O tropical, que pode aparecer em prova como tropical típico, tropical continental, tropical semiúmido ou tropical subúmido, representado aqui na tonalidade verde. O tropical de altitude, representado aqui na tonalidade vermelho, que é o clima encontrado nos trechos mais elevados dos planaltos e serras do centro-sul. O subtropical, que domina boa parte do sul do país e uma parte do sul do estado de São Paulo. E o tropical litorâneo, que pega os litorais do Espírito Santo, Rio de Janeiro e parte do litoral de São Paulo. E para que nós possamos falar um pouquinho mais sobre clima, nada melhor do que falar com os climogramas sendo visíveis para que vocês possam melhor entender as características de cada clima. Então, começamos aqui falando do tropical típico, tropical semiúmido, tropical continental, o clima de Goiânia. Reparem pelas barras verticais azuis que representam o índice pluviométrico, que o clima tropical possui 2 estações bem definidas: verão chuvoso, inverno seco. E reparem que a linha de temperatura está acima dos 19 graus ao longo de todo o ano. Portanto, o clima tropical subúmido é um clima quente com 2 estações bem marcantes. Professor, por que chove muito no verão? Porque no verão as áreas dominadas pelo clima tropical sofrem a influência de 2 sistemas atmosféricos. A massa equatorial continental, que se desloca da Amazônia Ocidental, traz calor e umidade para o centro-sul, e esse calor e umidade, combinados, provocarão as chuvas convectivas ou chuvas de verão, que são muito comuns na região a partir do mês de outubro, estendendo-se até o mês de abril, início de maio. E também a massa tropical atlântica, no verão, em função da maior temperatura do Atlântico Sul, ela fica mais úmida, porque a evaporação do Oceano Atlântico aumenta e, com isso, os seus ventos também conseguem levar para o interior do Centro-Sul umidade, que também provocará a formação de nuvens de chuva, também chuvas de efeito convectivo. O índice pluviométrico superando os 1.000 milímetros anuais e a amplitude térmica variando entre 5 a 8 graus, dependendo da localidade. Aqui nós temos o clima tropical de altitude, como exemplo a cidade de Belo Horizonte. Repare que o clima tropical de altitude também apresenta 2 estações bem definidas: o verão chuvoso e o inverno seco. O que difere o tropical de altitude do tropical é a temperatura. Em função da altitude, o verão é mais ameno e o inverno é relativamente frio. O índice pluviométrico também supera a barreira dos 1.000 milímetros anuais e a amplitude térmica também fica nessa casa aí em torno de 5 a 8 graus, dependendo da região, um pouco mais do que isso. Aqui nós temos o clima tropical úmido, que em prova pode aparecer com o nome de litorâneo úmido,
tropical litorâneo ou tropical marítimo. É o clima, por exemplo, que nós vimos do litoral do Espírito Santo, do litoral do Rio de Janeiro e parte do litoral paulista. Repare que esse clima ele tem como características marcantes o fato de apresentar um período mais chuvoso na primavera, verão, e o período de outono e inverno você tem uma queda do índice pluviométrico. Não configura uma estação seca, e sim um período de menor incidência de chuvas. No clima litorâneo úmido, o índice pluviométrico também supera a casa dos 1.000 milímetros. As temperaturas médias mensais superam a casa dos 20 graus e a amplitude térmica anual fica aí na casa dos 5 graus. A oscilação não é muito grande ao longo do ano. Aqui nós temos o clima subtropical, sendo representado pela capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde vocês podem observar com muita clareza que as chuvas são bem distribuídas durante o ano. Portanto, não há estação seca. Além disso, o clima subtropical tem as 4 estações do ano bem definidas. O índice pluviométrico é elevado, ultrapassa aí a barreira dos 1.500 milímetros. As temperaturas médias dos meses mais frios acima dos 10 graus e dos meses mais quentes acima dos 18 graus. O clima subtropical é aquele que apresenta a maior amplitude térmica anual do país, acima dos 8 graus. Isso se deve ao fato do sul do país estar mais afastado da zona equatorial. Quanto maior a latitude, maior a amplitude térmica anual. Ok, moçada? Agora vamos falar um pouquinho da vegetação. A região centro-sul do Brasil possui uma diversidade vegetal bastante significativa. Aqui nós temos um mapinha com as paisagens nativas, onde nós vamos destacar a Mata Atlântica e a Mata Tropical. A Mata Tropical está aqui em verde e a Mata Atlântica nessa tonalidade aqui, que é um verde meio amarelado, né? Podemos assim dizer, né? Eu não sei bem essa tonalidade de cor, mas que hoje se estuda somente como Mata Atlântica. Antigamente se dividia a Mata Tropical da Mata Atlântica. Agora não, você chama tudo isso aqui de Mata Atlântica. Então, uma floresta tropical do tipo latifoliada, perennifólia, higrófila, ombrófila, heterogênea, que recobriu boa parte da região centro-sul na época da chegada dos colonizadores portugueses na nossa região. Nós temos também no interior as áreas de cerrado, ocupando Minas Gerais, o interior de Minas, o interior do Mato Grosso do Sul, né? Enfim. Nós temos a vegetação complexa do Pantanal, lá no Pantanal Mato-Grossense. Nós temos a Mata das Araucárias ou Mata dos Piais, também chamada de floresta subtropical com ocorrência de araucárias, ocupando o interior do Planalto Meridional. Nós temos os campos representados aqui em amarelo e nós temos no litoral a vegetação litorânea, representada pela vegetação de praia e também praias, restingas, dunas e também pela vegetação de mangue. E vamos ver aqui algumas características de cada paisagem vegetal. Começando aqui pela Mata Atlântica, onde vocês podem ver um trecho da floresta na zona litorânea. A Mata Atlântica é uma floresta tropical adaptada ao clima quente e úmido. Ela é constituída por plantas latifoliadas que possuem folhas grandes, folhas largas. É uma floresta do tipo perennifólia na parte mais úmida, ou seja, sempre verde. E nas áreas do interior, onde o clima é subúmido, ela possui árvores subcaducifólias ou semidecíduas que perdem parcialmente suas folhas
durante uma época do ano. É uma floresta higrófila ou ombrófila, adaptada a ambientes úmidos, heterogênea, possui uma grande variedade de espécies e densa ou fechada, que é uma característica típica de uma floresta que cresce em ambientes dominados por climas quentes e úmidos. Lembrando que boa parte da Mata Atlântica já foi destruída em função não só da exploração madeireira, mas também da expansão das atividades agrárias, principalmente vinculadas ao plantio do café e ao desenvolvimento da pecuária. E ainda nós temos a extração da lenha, utilizada como fonte de energia, e queimadas promovidas por produtores rurais como fatores responsáveis pela sua destruição. As áreas remanescentes da Mata Atlântica estão normalmente localizadas em regiões serranas de difícil acesso, em áreas protegidas por parques florestais e por reservas particulares do patrimônio nacional. Nós temos aqui a Mata das Araucárias, que é uma floresta subtropical que se desenvolve no interior do Planalto Meridional. Araucária é o nome que se dá ao pinheiro do Paraná, o nome científico do pinheiro do Paraná, que é a árvore símbolo da Mata das Araucárias. É uma floresta classificada como homogênea, porque possui poucas variedades de árvores. É uma floresta mais aberta do que a Mata Atlântica. Nela, nós encontramos algumas espécies de grande valor econômico, como o pinheiro do Paraná, a canela, a embuia, o ipê, a erva mate, enfim. E em função da importância econômica da madeira oriunda do pinheiro do Paraná, boa parte dessa floresta já foi desmatada. Estima-se que 95% da Mata das Araucárias tenha sido destruída, não só pela extração madeireira, mas também pela expansão das atividades agrárias. Lembrando que a Mata das Araucárias também possui plantas aciculi-fólias, que são aquelas que apresentam folhas finas com formato de agulha. Aqui nós temos o cerrado, que é a vegetação típica das áreas tropicais subúmidas, encontrado no Centro-Sul, em áreas de Minas Gerais, algumas áreas de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, boa parte do Tocantins, enfim. O cerrado é uma vegetação arbórea. As árvores, em média, são de pequeno porte, apresentam raízes profundas, troncos retorcidos com casca grossa, e essas árvores se encontram afastadas uma das outras, o que permitiu o nascimento de uma vegetação rasteira constituída por ervas e gramíneas que confere às áreas de cerrado a presença de pastagens naturais, que favoreceram o desenvolvimento da pecuária extensiva. Boa parte do cerrado ele já foi destruído, sendo a principal causa da sua destruição a expansão das fronteiras agrícolas, principalmente vinculadas ao cultivo de grãos como a soja e o milho. Também a extração da lenha do cerrado, inclusive para a produção do carvão vegetal lá em Minas Gerais, na Bahia, foi um outro fator de grande relevância para a destruição do segundo mais importante bioma existente no Brasil. Aqui nós temos a vegetação complexa do Pantanal, lembrando que esta vegetação reúne espécies de praticamente todas as formações vegetais do Brasil, por isso é considerada patrimônio da natureza pela ONU. Ali você tem espécies da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado, da Caatinga, da Mata das Araucárias, da Mata dos Pinhais, matas galerias, vegetação de alagadiço, campos, enfim. Uma biodiversidade muito grande, que faz do Pantanal uma das áreas mais importantes
para a preservação da vida em nosso planeta. Parte dessa vegetação também já foi destruída, inclusive com os incêndios de 2020, que consumiram cerca de 40% da vegetação localizada aqui no Brasil, gerando um grave impacto ambiental. Aqui nós temos os campos. A principal área de formação de campos se encontra lá no Rio Grande do Sul, na Campanha Gaúcha, uma área também chamada de pampas. A vegetação de campos é constituída predominantemente por uma vegetação rasteira composta por ervas e gramíneas que favoreceram o desenvolvimento da pecuária extensiva, que até hoje é uma atividade muito desenvolvida na região. Os campos são encontrados na Campanha Gaúcha, a região serrana de Santa Catarina, Lages, São Joaquim, no Paraná, em Ponta Grossa, Guarapuava, no Mato Grosso do Sul, os campos de Vacaria e por aí vai. Aqui nós temos a vegetação de mangue, que é a principal forma de vegetação ou paisagem vegetal encontrada no litoral. Lembrando que os mangues são formados por árvores normalmente de pequeno porte, aqui na nossa região centro-sul. É uma vegetação homogênea, constituída por plantas pneumatóforas, que são aquelas que possuem raízes que absorvem o oxigênio da atmosfera. E também as áreas de mangue são de grande importância não só para conter a erosão marinha, assim como são considerados berçários naturais para muitas espécies de peixes, crustáceos, moluscos, aves marinhas, répteis e por aí vai. Parte dos mangues já foi destruída, muitas áreas manguezais, na verdade, foram destruídas, apesar dos mangues, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, serem considerados áreas de preservação permanente, ou seja, só podem ser desmatados com a licença ou autorização concedida por um órgão competente, como, por exemplo, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E assim nós analisamos as principais formas de vegetação existentes no Centro-Sul. Lembrando que existem aulas específicas sobre cada paisagem vegetal brasileira. O que está sendo feito aqui é apenas uma abordagem sintetizada. Se vocês estiverem interessados, eu acredito que devam assistir às aulas sobre as paisagens vegetais, que são aulas bem mais amplas e com conteúdo bem maior. Temos aqui agora, passou aqui, a hidrografia do Centro-Sul. Então, nós temos na região Centro-Sul como principais bacias Paraguai, Paraná e Uruguai, que formam a Bacia Platina, a Bacia do São Francisco, a Bacia do Tocantins-Araguaia e as bacias secundárias do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul. Entre os complexos regionais do Brasil, o Centro-Sul, sem dúvida nenhuma, é aquele que apresenta o maior número de bacias hidrográficas. Quando se fala em hidrografia no Centro-Sul, há de se destacar a bacia do Rio Paraná, que detém o maior potencial hidrelétrico instalado do país. Inclusive, na divisa do Paraná com o Paraguai, encontra-se a usina binacional de Itaipu, considerada durante muito tempo a maior hidrelétrica do mundo. Hoje, a segunda maior hidrelétrica do mundo. É da bacia do Rio Paraná que provém a maior parte da energia elétrica que abastece o centro-sul do país. Então, a bacia do Rio Paraná é a bacia hidrográfica de maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Destacando-se ainda a presença da hidrovia do Paraná-Tietê, muito importante para o transporte de grãos, sobretudo a soja e o milho. Lembrando ainda que o rio Tietê ficou conhecido como hidrovia do álcool
em razão da sua importância para o transporte do etanol, um biocombustível largamente produzido na nossa região Centro-Sul. A bacia do Paraguai é uma bacia tipicamente de planície. O Rio Paraguai, juntamente com o Paraná, formam a hidrovia do Prata-Platina ou do Mercosul, que é de grande importância para a integração econômica do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, os 4 países fundadores do Mercosul. A bacia do Uruguai tem um trecho em planalto, apresentando um relativo potencial hidrelétrico, um trecho em planície, sendo o rio Uruguai uma das artérias da hidrovia do Mercosul. As bacias do Tocantins, Araguaia, São Francisco possuem apenas uma pequena área dentro da região Centro-Sul. E as bacias secundárias do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul são bacias hidrográficas de menor expressão. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, essas aulas têm sido de grande importância. A garotada que está assistindo e que são meus alunos no Sistema Elite de Ensino, que é uma das redes que mais aprovam no Brasil, se não a que mais aprova em concursos militares do Brasil, estão amando essas aulas. Estão dizendo que são de grande valia para a preparação deles, não só para o concurso do Colégio Naval, como da SpaceX, da ESA e também dos vestibulares. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!